Estamos começando mais um Prosa, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Nilmar Olímpio, desde já agradeço a todos que nos assistem. E hoje o tema é um tema bem interessante aí. Vamos falar sobre relacionamento e sexualidade. Para este tema estou recebendo aqui, ela que é psicóloga e sexóloga, a Meirelle Gonçalves. Tudo bem, Meirelle? Seja bem-vinda aqui ao Prosa. Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite. Imagina, obrigado você. Hoje aí vamos falar de relacionamento e sexualidade. É um tema, dentro desse tema também tem muitos tabus, né? Muito, sexualidade sempre tem tabu. Você que está aí nos assistindo, você está com um problema aí no teu relacionamento? Então assiste, acompanha a gente aí que a Meirelle hoje vai dar dicas aí de como melhorar aí com o seu casal, com o seu cônjuge, né? Dar algumas dicas. Exatamente. De como deixar mais para cima aí o relacionamento, né? Trazer um pouquinho mais de novidade para essa relação, que às vezes eu sempre falo que está ali um pouquinho com água com chuchu. Isso. Vamos melhorar um pouquinho. Você falou no áudio para mim, às vezes os relacionamentos estão xoxos, né? Xoxos. E quando que veio o interesse pela sexologia? Sexualidade, né? Na verdade, quando eu fiz psicologia, eu já queria muito, né, fazer essa especialização e ser sexóloga. E é muito engraçado, porque eu venho de uma família evangélica, meu avô era pastor, e então naquela época era muito fechado, muito tabu, muito reprimido. E é muito engraçado que desde aquela época minha mãe ela já tinha uma educação sexual para nos dar. E hoje é o que falta muito. As crianças não têm, consequentemente, quando esse adolescente, esse adulto, eu sempre digo, não tem escola, né, para você aprender a ter relacionamento, a cuidar de filhos, para ter uma intimidade sexual. E naquela época ela não tinha vergonha em explicar as coisas que a gente perguntava. Sim. E aí depois que eu casei, eu fui vendedora de sex shopping, né? Minhas crianças eram pequenas e não trabalhava naquela época, eu precisava ganhar o dinheirinho e naquilo as mulheres me relatavam muito as suas dificuldades. E aí, o que eu fazia para mim conseguir vender o meu produto? Eu usava todos os produtos, né? Meu marido tá ali, ele adorava tudo, né? E para poder conseguir dizer e falar o que era bom, o que não era, enfim, as mulheres me falavam muito. E aí eu pensava, gente, como que é grande essa dificuldade, né? Não importa, às vezes a pessoa ela, né, é tão desinibida assim, mas ela na intimidade sexual ninguém quer dizer. Todo mundo sempre fala muito bem. Foi daí então que veio o interesse em ser sexóloga? Exatamente. E aí, né, me formei em psicologia e aí fiquei naquela com a especialização e, enfim. A sua área como sexóloga seria mais voltada para as mulheres? Você atende os casais? Isso. Na verdade, eu atendo homens, mulheres e casais. Só que a busca maior sempre é a da mulher. Uma vez ou outra acontece que o homem procura. Só que aí a queixa sempre vem primeiro da mulher. Porque aquilo que eu te falei, além do tabu, ninguém quer dizer que está indo muito bem ou que está acontecendo algum problema, sempre tenta camuflar de alguma forma. E aí, quando chega, eu falo quando já está no prejuízo realmente, que esse homem vai buscar ajuda. A mulher não. A mulher ela já é muito mais desinibida. A gente pode ver isso não só numa terapia sexual, mas também no médico, qualquer outro lugar. A mulher ela já não se prende tanto, ela vê que ela precisa, ela vai atrás. E por que você acha que se deve isso, nós homens, ser mais retraídos? É a vergonha de ir ao profissional? Com certeza, vergonha. Principalmente, se for diante de uma mulher, ele não quer dizer que ele tem alguma dificuldade, que ele não é bom o suficiente e está acontecendo alguma coisa com ele. Quando ele vai para um profissional que é homem, ele também se sente envergonhado, com o ego um pouco ferido. Vou dizer lá para ele que eu não estou bem, ou em algum momento na minha intimidade sexual eu tenho uma falha, ou eu tenho uma ejaculação precoce.
e aí ele esconde, camufla. E aí eu falo que às vezes tá tarde demais, né, para procurar ajuda ali. Então, sempre, a partir de 6 meses, você já está com um prejuízo gigante. E aí, quando que você deve procurar? Porque às vezes é normal no dia a dia você ter um estresse, você passar por alguns momentos difíceis, ou alguma perca, perder o trabalho, ou perdeu alguém. Então, tudo isso interfere muito, né? E aí, 2 semanas, aconteceu alguma coisa, não estou muito legal. E se isso se estende lá por 6 meses, aí já está agravante. Nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo nessa parte, mas você não tem a fórmula, você não tem o caminho das pedras. Mas por que está tão difícil os relacionamentos hoje em dia? É essa nova geração que está chegando, como você disse, teve o tempo, os mais antigos, era mais fácil, hoje tem essa nova geração. Mas por que está difícil se relacionar? Muitos amigos e amigas falam, está dando tanta preguiça. Eu não estou interessado, acho que é melhor eu ficar no meu canto, eu não vou ceder. É isso que você ouve mais também no consultório? Tem sempre as duas partes. Do casal que já está lá há bastante tempo, que aí esse relacionamento vira numa rotina, que depois eu vou falar um pouquinho mais. E aí também esses jovens hoje que têm essa dificuldade de relacionar. Por quê? Está muito fácil. E aí, um relacionamento, você precisa investir. Um relacionamento, você precisa se dedicar. Não é fácil você ter um relacionamento. São 2 pessoas pensando diferente. E aí, hoje está muito rápido, né? Tá. E aí, por que eu vou me relacionar com alguém se eu posso ter um hoje, um outro amanhã e o outro depois? E aí, claro, essa preguiça que você falou, em alguns casos, acontece muito. Porque eu não quero ter, além do compromisso, ficar naquele trabalho com a mesma pessoa. Então, eu posso ter outra pessoa e outra pessoa. Só que chega num determinado momento que todo mundo ali quer o seu encaixe, né? Todo mundo quer sua tampinha na panela. Mais cedo ou mais tarde, né? Cedo ou mais tarde. E conforme vai passando os anos também, nós vamos ficando mais seletivos. Com certeza, muito mais seletivos. A gente aprende a escolher, a gente também decide melhor o que quer. E aí, quando a gente vai para o relacionamento, que o casal iniciou um namoro, e aí, quando você inicia um namoro, tudo é muito legal, tudo é muito bonito, né? lindo, é aquela paixão, e aí tanto um quanto o outro, né? Quando eu falo de relacionamento, eu sempre falo homem e mulher, não importa o casal, são os 2. E aí, cada um quer mostrar o quanto, eu sou importante, eu sou uma pessoa tão especial, fica comigo. E aí, cada um tem a sua dedicação. Ou um faz uma comidinha diferente, aquele manda uma florzinha no Dia das Mulheres, aquele faz um outro carinho, faz uma outra massagem. Tem um cuidado a mais. E aí, esse relacionamento vai lá para o casamento. E tudo vira rotina. E muitas pessoas também não querem nada sério. Você falou que fica com um, fica com o outro. Mas a pessoa que quer realmente algo sério, tá difícil também, né? De conseguir a outra que também queira. Tá, mas eu acho que tem de tudo um pouco. Tem, né? E aí, assim, às vezes a pessoa fala, tá tão difícil arrumar alguém, não consigo arrumar uma pessoa. Meu Deus, ou não tem homem, ou não tem mulher, e agora? Tá faltando homem no mercado, Tá faltando homem no mercado, eu ouço muito isso. Além das minhas pacientes, minhas amigas falam muito isso. E aí eu pergunto, mas quem é essa pessoa que você está procurando? Qual o perfil que você procura? Qual é esse perfil que você está procurando? E aí eu ensino para as minhas pacientes o seguinte, você precisa escolher e não ser escolhida. E aí, quando você está muito tempo, às vezes, sem alguém, sem uma pessoa, você tem uma carência muito grande. E essa carência, isso tanto para homem quanto para mulher. Sim. Não adianta dizer que é só a mulher tem a carência. Não, o homem também ele tem uma carência também muito grande.
E aí, sabe aquele dedo podre que fala ali? Qualquer um ali está servindo para você? E aí o relacionamento não dá certo, essa pessoa não tem nada a ver com você, e você fica um pouquinho e não quer mais. Podemos abrir um parênteses, às vezes a mulher ou o homem não está achando o que ela procura, aí aparece uma pessoa mais ou menos, não é o perfil dela, mas eu vou tentar com esse mesmo, é o que tem, aí que acaba quebrando a cara. Exato. Além, não só quebrando a cara, são muitos conflitos, porque quando você pega uma pessoa que não tem nada a ver com você, ou os dois realmente estão muito dispostos a fazer acontecer e a dar certo esse relacionamento, ou se não vira realmente aquela água com chuchu, que no começo, qualquer relacionamento, até você entender que aquela pessoa não é tão especial do jeito que eu achava que era, no começo é muito bom. Né? O desejo sexual, a intimidade sexual, a vivência é muito boa. E aí, quando parte para um namoro, para um casamento, aí cria-se um conflito muito grande. Esfria-se esse relacionamento e o que a maioria dos casais me procuram. Tem casal novos, eu digo novos de idade, porque a gente acha que você tem uma relação lá de 20... 15, 20 anos, está daquele jeito. Não, eu tenho casais que têm 3 anos de casamento, são novíssimos. E aí a primeira pergunta que eu começo, como é que está essa intimidade sexual? Quantas vezes vocês conseguem ter relação na semana? Nossa, cada 15, 20 dias. Então, para um relacionamento tão novo assim, aí você já vê o quão problemático que já está. Aí você já não tem mais diálogo, nenhum dos dois já tem aquela comunicação, cada um fica para o seu canto. É mais uma amizade? Quase que uma amizade, ou dois estranhos realmente. Porque um não se bica muito, o outro não quer conversar. A grande reclamação também é que os homens passam muito tempo no joguinho ou joguinho online, as mulheres também se distanciam, e aí aquela rotina que precisa ter de intimidade sexual, ela acaba esfriando. Com isso, o desejo também. E acabam até se acomodando, né? Já que eu já estou aqui casado há 10, 20 anos, vamos ficar do jeito que está? A casa está aqui, vamos pagando as contas e... E está tudo bem. E aí... O que acontece muito nesse casal, que eles têm esse distanciamento, eu falo que o casal ele perde a conexão, eles não têm conexão. E aí é muito fácil, começar os contatinhos, que tem muito, independente de quanto tempo de casado tem, é o contatinho. Extraconjugal. Extraconjugal. E aí é o marido ou é a mulher também, e aí cria uma ilusão tão grande, que eu não tenho mais isso aqui com meu marido não dá bola para mim, ele não liga para mim, a minha mulher também não faz mais nada, e aí parece que o que tem lá fora é muito bom. Parece que o que está me apresentando lá é muito bom. É lógico, o início é a mesma coisa quando foi no seu namoro. É aquilo. Tudo é bonito. Tudo é bonito. A pessoa ela quer se mostrar o quanto ela é... Suas qualidades. As suas qualidades. Volte em mim aqui que eu sou muito bom, fica comigo. E aí cria uma confusão muito grande. E aí acontece a relação extraconjugal e tem casais que permanecem isso há muito tempo. Eu já atendi uma paciente que ela já tinha uma relação extraconjugal há mais de 13 anos. E em casa, cada um era no seu canto, a vida estava boa, cada um pagava as suas contas, eu também não quero me desfazer disso que eu tenho, o marido não também. Então, resumindo, as pessoas buscam essa parte extraconjugal até, vamos dizer, para um equilíbrio no casamento? Também, algumas pessoas sim. E assim, para ela está tão acostumada, ou para ele está tão acostumado com aquilo, eu tenho a minha família, não vou deixar dela, mas em contrapartida eu mantenho os meus desejos ali.
Muitas vezes também entra a parte da autoestima, né, que a gente conversou, né? Por que ele não me procura? Por que ela não me procura? Voltando também, já fazendo o gancho, a questão de traçar o perfil, de procurar a pessoa. Também trabalhar a autoestima? Seria isso? E aí assim, essa questão da autoestima, claro que ao longo do casamento, tudo é um conjunto. E aí quando você perde o desejo sexual no teu parceiro, aí você precisa resgatar não só essa autoestima da pessoa, que às vezes ela tem, mas também resgatar como que está essa vivência sexual. Porque às vezes ele realmente é o amor da tua vida e você não percebe. E aí você também já não faz as mesmas coisas que você fazia lá no início daquela relação. Vem os filhos, cada um se acomoda, né? A mulher, ela tem essa grande dificuldade, se aumentou um pouquinho de peso, e aí ela já não se enxerga como ela era antes. Só que eu sempre falo que intimidade sexual, conexão entre o parceiro e outro, é independente se essa mulher ela está um pouquinho acima do peso, se ela se olha de forma diferente. Primeiramente, ela precisa entender que ela precisa buscar esse prazer. E aí, quando vem para a terapia sexual, a gente trabalha pontualmente cada coisa. Se ela está com dificuldade na autoestima, a gente vai trabalhar essa autoestima, vai resgatar essa relação entre os dois e entender que, além dessa construção dentro de um casamento, que você precisa manter, né? Eu sempre dou o exemplo assim: você não quer, né, para quem faz academia, você não quer manter o teu corpo, você não levanta cedo, você não vai para academia, você também não tem as suas atividades dentro de casa. Na sua intimidade sexual também tem que ser diária. E aí as pessoas esquecem, se acomodam, né? Daquele abraço de manhã, daquele cafuné, tanto um quanto o outro. Nem se beijam mais? Não, beijo, não tem mais beijo. E aí o termômetro eu sempre falo, como é que está esse beijo? É só aquele selinho? Tem um beijo de língua realmente? Quando que teve? Ixi, nenhum e nem outro. E aí, cada um começa a pensar de forma diferente. Meu marido acha que está me vendo assim, não gosta de mim desse jeito, não sente desejo, e cada um vai criando um monstrinho, um do outro. E aí não tem diálogo. Se não tem diálogo, como é que eu vou te falar o que é que está acontecendo? Às vezes o marido está lá, vou dar um exemplo bem simples. A mulher, no começo, se perfumava, colocava uma roupinha mais sensual, né? E a mulher, quando ela não quer a intimidade sexual, ela acaba meio que se escondendo. Porque no pensamento dela, hoje eu vou ter que, né? É a tortura. É a tortura. Então não é prazer, é obrigação. Então, quanto menos eu estiver aparecendo, ele não vai querer me procurar. E aí o marido reclama, pois ela, né, sempre que eu chego perto dela, ela não quer nada, sempre me diz não, e aí eu também já não quero, né, eu tenho um paciente meu que diz, eu tenho arrepio quando fala a palavra não. Porque todas as vezes quando chega perto da esposa, a esposa não quer. Mas também vamos do outro lado, o que ele está fazendo para conseguir chegar perto dela, para incentivar a acontecer né? Os dois, eu falo que os dois perdem isso. Por isso que na rotina diária, você também precisa ter uma rotina sexual. E a gente precisa entender que essa rotina sexual não é só pensando no sexo propriamente. A rotina sexual já começa desde manhã. Se o casal ele quer ter uma intimidade satisfatória de qualidade à noite, os dois precisam começar de manhã. Faz o pré. Faz o pré. E aí a mulher, ela precisa despertar esse desejo. O homem, ele também precisa, a mulher sempre é mais, ela precisa ouvir. E o marido, o homem, ele é mais visual. Né? Sim. Então, cada um precisa contribuir com um pouquinho. O homem é visual? Então por que não a mulher não coloca uma roupinha
que seja um pouquinho mais sedutora dentro de casa, né? O homem, ele também logo de manhã dá um abraço, um bom dia, um cheiro, fala alguma coisa, e aí se perde. Essa rotina diária se perde, não tem mais. Procurar formas diferentes de fazer, porque como você falou, todo dia é a mesma coisa. Todo dia é a mesma então, coisa. podemos dizer que a acomodação e o tempo contribuem para isso não ter mais. Não tem mais. E aí tem os filhos também? Exatamente. Aí vem a rotina sua massacrante. Tem os filhos, tem tarefa dos filhos para fazer, chega à noite, tem comida, né? Coloca os filhos para tomar banho, cada um faz alguma coisa. Teve um dia estressante no trabalho, teve alguma briga no trânsito que você ficou muito irritado. Então, são muitos pontos estressores num dia só. A mulher, ela tem uma dificuldade muito maior de pensar em sexo. Por causa das cargas que ela carrega no dia, na semana, no mês. Exato. E assim, ó, e as mulheres, elas fazem tudo de uma vez, né? Ela consegue lidar muito bem, só que ela não consegue parar um pouquinho e pensar, nossa, ai, hoje à noite eu quero fazer algo, hoje eu estou com desejo, estou com vontade. Para a mulher é mais difícil. Para o homem é muito mais fácil, principalmente porque os homens, como eles são muito visuais, eles acabam consumindo muito mais, né, material ali, pornografia, que estimula muito mais. Hoje a gente já tem um grande número maior de mulheres que fazem isso, que inclusive é muito nocivo. Quem sabe um dia a gente faz um podcast só sobre isso, porque é um assunto bem extenso. Se a gente for puxar aí, mas a gente pode fazer em outro momento. E aí, a mulher, ela não tem esse tempo. E aí a gente tem no nosso corpo um ciclo de resposta. Eu tenho desejo, eu tenho excitação, e para conseguir ter esse desejo, eu preciso ter um pensamento. Vou dar um exemplo aqui. Quando você está com vontade de comer um chocolate, você fica com aquele desejo, você pensa, você sente o sabor, você degusta aquilo, ai que delícia. Seria mais ou menos assim. E aí, essa dificuldade muito grande. Então, o não da mulher não é o não que ela não quer, é o não de negativo que ela não foi instigada a fazer isso. Exatamente. E aí, assim, cada um depende de estímulos. O nosso corpo, a resposta é estímulo. E o que acontece em muitos casos? Se você aprendeu lá atrás a ter um estímulo errado no seu corpo, você sempre vai achar que aquilo é ruim. Vamos só dar uma pinceladinha bem pequenininha de uma pessoa que sofreu, tanto homem quanto mulher. Sofreu um abuso lá na infância. Ela teve um estímulo no corpo, mesmo ela não querendo, aquilo é estímulo. Então, o corpo dela entendeu que aquilo não é legal, não é bom. Quando ela vai para a intimidade sexual e ela recebe aquele estímulo da mesma forma, isso não é bom, isso não é prazeroso. Volta lá. Ela precisa reaprender de forma diferente. Só que esse reaprender, o parceiro ou a parceira precisa estar junto e entender. E o que falha muito é a comunicação. Por quê? As pessoas têm essa dificuldade em dizer. E aí, o que eu sempre falo? Olha, quando você for lá, você precisa entender o quê? Que o primeiro momento você vai reaprender novamente. E aí, quando você estiver lá nos finalmente, calma, reaprende primeiro. Vocês precisam se conhecer. Se eu perguntar para um homem aonde que é o seu maior estímulo, às vezes o homem não sabe. Qual o seu ponto maior de desejo no seu corpo? Ele não sabe. Muitas vezes os homens não sabem nem como lidar com a mulher. Exato. Que muitas reclamam. A gente não é advogado de ninguém aqui, nem de um lado nem do outro, mas é o que está na internet. Muito. Às vezes, muitas mulheres fazem vídeo brincando. Ele durou 10 minutos, os outros já vêm. Isso é uma máquina. Onde já se viu isso? É muito tempo. Cadê o pré, o começo, o fim? Seguir os ciclos corretos, né? Isso. E assim, quando a gente pergunta, todo mundo sabe. E aí eu sempre falo, a gente não tem uma escola. Cada um aprende do jeito que dá, pega uma pontinha de alguém, um amigo falou alguma coisa. Faz isso. Faz isso, principalmente para as pessoas, né, que
tem aquele vício de estar olhando a pornografia, que aquele sexo é um sexo de fantasia, que não existe. É mentira. É mentira, e às vezes esse cara ele vai reaplicar lá. E aí, para aquela mulher, tem nada a ver comigo, né? Aí o cara se acha tão bonzão, e, cara, não é nada. E aí você precisa entender. E para conseguir entender isso, claro que você vai praticar, mas você precisa, sim, detalhar. Eu gosto desse jeito, faz desse jeito. Eu até falo, né, para as minhas pacientes, coloca a mão do seu marido e mostra como é esse estímulo. Porque é diferente quando você está, né, no movimento ou quando você está num outro movimento. Qual é a resposta melhor para esse teu corpo? E aí não tem fórmula certa para ninguém, não tem receitinha de bolo para ninguém. Se você não falar, como é que eu vou saber? E às vezes um ou outro não fala o que gosta e não está sendo nada prazeroso aquilo e um está querendo agradar o outro. Não, e aí eu falo que às vezes as mulheres elas ficam bonequinhas de pano, ou, meu Deus, acaba logo. Aí se o marido dura, ou se o parceiro, o namorado dura 5, 10 minutos, aí que ótimo, pronto, já resolvi e tá tudo bem. Acabei minha obrigação. Acabei a minha obrigação. E às vezes ela passa anos num relacionamento desse jeito. Para quem é mais nova, os mais jovens aí, eles já conseguem ter uma percepção diferente. Não dá, então eu estou pulando fora. Mas tem muitos casais que ficam assim uma vida inteira. Que triste, né? É muito triste. Por isso que eu falo, né? Se você tem qualquer dificuldade, não se acanhe, vai procurar tanto homem quanto mulher, porque você pode desfrutar de momentos tão prazerosos a dois. Às vezes você está lá, né? Não importa o quanto tempo de casamento que você tem, você consegue sim ter muito prazer. E aí, quanto mais os dois se conhecem, mais eles têm essa intimidade, essa conexão um com o outro, muito melhor essa relação vai ficando. Não tem nada a ver com idade, então. Isso não tem nada a ver com idade. Não tem nada a ver com idade. É aí que entra a parte, então, da terapia sexual. Você aborda todos esses temas. Como você falou, você primeiro vai procurar o que está acontecendo, vai fazer a leitura do casal, todo um estudo para saber o que você pode ajudar. Sim, e aí, assim, não só na terapia de casal, né? A terapeuta sexual, ela trata também transtornos sexuais, disfunções, erétil, disfunções da mulher também. E aí a gente faz primeiramente, pelo menos umas 2 sessões, para saber se essa tua causa ela é ou fisiológica, ou psicológica, emocional, o que é que está acontecendo. Vamos pegar, vou dar um exemplo de um homem que está com uma disfunção erétil. Aí você precisa fazer toda uma análise. Sim. É medicamentosa, é hormonal, aconteceu algum fator estressante. E aí, se é fisiológica, o homem a gente encaminha para o urologista. Se a mulher tem algum transtorno, alguma dificuldade, ou uma dor, alguma coisa assim, encaminhamos para o ginecologista. A gente trabalha em conjunto. Para quê? Tirou, né? Todos aqueles que são fisiológicos, agora ficou essa psicológica, ficou essa emocional, então a gente vai tratar. Então, Marielle, às vezes um remedinho resolve, uma ajuda do médico. Exatamente. Às vezes é um ajuste. Às vezes é um ajuste. E claro, depende de cada situação. Então, às vezes, eu estou num momento de estresse muito grande, ou eu estou numa ansiedade muito grande porque aconteceu algum fator, e aí eu não consigo, toda vez eu falho, e aí isso para o homem é constrangedor, eles ficam apavorados. Pode ser um bloqueio. Também. Ou vai ser uma ansiedade que ele tem ali antecipada, do momento que ele não consegue, ou se tiver algum outro problema mais, o médico ele também pode, olha, então por algum período você vai tomar esse remédio, vai te ajudar, vai te auxiliar, e em conjunto você faz a terapia para você reaprender também, porque existem técnicas para você melhorar essa disfunção, como existem várias outras técnicas
que eu ensino para que você consiga ter, sim, uma intimidade sexual muito satisfatória. Nas suas palestras, o que você mais ouve? Qual é o carro-chefe? E qual dica você daria aqui para quem está nos assistindo? Dicas básicas, né? Lógico, depois quem quiser se aprofundar, vai lá no Instagram, fala Sim. contigo. Mas só para dar uma luz para quem nos assiste. Olha, quando a gente está só em mulheres, as mulheres, elas perguntam de tudo. Rasga o verbo. Rasga o verbo, exatamente. Né? E aí elas sempre querem, o que é que eu posso estar melhorando? E às vezes ela acha que só, será que eu sempre incluo algum brinquedinho, alguma coisa? Sim, é legal, é importante, ajuda, mas não é só isso. É realmente você ter essa rotina de intimidade. E isso vai fazer com que cada vez mais o teu sexo lá seja prazeroso. Então, não adianta. A gente precisa construir isso. E tudo dá trabalho. Né? Da mesma forma que você está construindo esse casamento, essa relação, você está cuidando desse teu filho, vocês precisam fazer isso. E dicas que eu dou muito. Tem que fazer tarefinha de casa. Você precisa se dedicar um dia da semana só como um momento de casal. Para quê? Para que os dois conversem um pouco, façam alguma coisa juntos. E aí, qual o horário? Não importa o horário. Ou vai ser no meio da tarde, não precisa, esse momento, nossa, só para ter intimidade sexual. Não, para vocês terem um momento juntos. Você fala sair junto o casal, ou sair dançar, junto, sair jantar. Qualquer coisa que dê prazer aos dois. Porque a relação, ela acaba ficando na rotina, você não se enxerga nenhum dos dois. Hoje não dá, hoje eu não consigo, hoje eu preciso ir para a academia, eu tenho que levar os filhos a fazer isso. E aí eles não têm esse momento a dois. Então, é muito importante. E aí, principalmente quando tem filhos pequenos. Sim. Então, tenha sempre junto, né, ou o pai ou a mãe, algum cuidador que te auxilie e que você fique ali, que seja uma horinha na semana, que você desprenda desse tempo somente para isso. Eu falo que tudo isso é preventivo. Quanto mais preventivo você vai fazendo, você vai aprendendo a construir isso. E aí eu falo para as mulheres o seguinte: fala um pouquinho como que você consegue pensar, né, naquela relação. Às vezes não consegue. E aí eu falo, então, vamos marcar um dia. Nossa, que esquisito, eu vou ter que... Sim, né? Então, para quê? Para você se preparar. Porque às vezes fica tanto tempo lá, passa 20 dias e os dois estão lá, tranquilo. Não, então vocês vão marcar um dia realmente. Qual é o dia que é mais tranquilo para vocês dois? Além de ter esse momento lá junto. Então, teve um momento junto, vai ter o dia, pelo menos uma vez na semana. Aí dá tempo de se programar para o marido pensar o que eu vou fazer de diferente, Exato. Seria isso? A mulher também, e eu falo que a mulher ela precisa ser muito sábia. Aquele versículo da Bíblia que tem que a esposa é sábia, ela edifica, o lar é a tola, ela derruba, não é à toa. Porque ela é a responsável para fazer com que esse parceiro sente-se muito atraído por ela. Porque esse parceiro ele pode ser extremamente apaixonado. E o homem também tem esse poder de fazer com que essa mulher seja tão apaixonada por ele. Despertar não só o desejo, mas também a admiração. E aí, a mulher começar aquilo que eu falei lá no início, despertar esse desejo. Eu sempre falo, meninas, o que vocês fazem dentro de casa? Tá só vocês? Então, desfila de calcinha, sutiã, salto alto pela casa. Se teu marido está lá no joguinho, dá uma circuladinha. Ele vai olhar, opa, acho que hoje rola alguma coisa. E aí o marido já... tá vendo que o negócio tá... Por que não? Manda uma fotinha lá para ele no meio da tarde. E aí, nossa, meu Deus, você prefere que teu marido receba
alguma coisa tua ou de uma outra pessoa? Você que está dentro da sua casa, você que precisa despertar esse desejo. Mirielle, também palavras mais suaves, né? Porque o casal normalmente se xinga, se grita, daí como é que vai... Muito. E aí, uma das piores coisas, assim, que acontece muito na relação que ela vai ficando muito tempo longa, perde o respeito. Isso. E aí perde o respeito, perde a admiração. Perdeu tudo. Né? Quando eu tenho a terapia ali de casal, ali que os dois sentam na minha frente, às vezes eu fico pensando, uau, calma, respiram, porque assim, às vezes não tem pudor nenhum. Falam que... Na sua frente na mesmo. Na minha frente mesmo. Falam. E aí, assim, a falta de respeito faz com que você deixe de admirar o outro, tanto um quanto o outro. Porque aí você fala o que você quiser, você ofende nas palavras, você também não sabe pedir desculpas, entender, nossa, eu fiz algo tão errado, né? Mas hoje os casais se xingam, às vezes, na frente das pessoas, e aí também, essa educação também, na terapia de casal, é a primeira coisa, respeito. Mirielle, é muita coisa, é muita informação. A gente muito. Poderia ficar falando aqui horas, né? Como a gente falou antes, tem muitos temas que a gente poderia aprofundar. Sim. Então, vamos dar uma resumida ali. As pessoas que estão em busca de um relacionamento, buscar o seu autoconhecimento, a sua autoestima e traçar o perfil de quem procura, correto? Isso, exatamente. Se você está aí buscando, querendo alguém, acho que o mais importante... escolha e não seja escolhido. E aí, eu sempre falo para as minhas pacientes fazerem uma listinha. Não é que a pessoa está sendo exigente ou crítica demais. Não. Mas tem algumas coisas para elas que são inadmissíveis. Ela realmente não gosta. Vou dar um exemplo bem básico aqui. Ela é uma jovem lá que mora sozinha, tem a sua independência, enfim... E aí conhece um cara e o cara tem 30 anos e mora com os pais. Para ela não quer isso. Né? Será que ele tem alguma responsabilidade? Que tipo, né, de atitude será que ele vai ter? Então coloca lá. Não, eu quero uma pessoa que more sozinha, seja mais independente. Eu quero uma pessoa que goste disso. Né? Às vezes ela gosta de viajar, o cara não. Ela gosta de andar de bike, o cara não. Gosta de um esporte, o cara não. E aí... como é que eles vão conseguir, né? O mínimo possível para começar. O mínimo para começar, exatamente. E aí, tanto o homem quanto a mulher, os dois. Sim. Então, quais são os principais? Então é isso. E outro detalhe muito importante que eu também sempre falo. Se você conheceu alguém que é bacana, que você queira investir, que você vê que aquela pessoa tem tudo a ver com você. Então, regras básicas. Fala aí que até eu vou escutar agora. Regras básicas e principais, né? A mulher, ela tem uma dificuldade, porque hoje, como, eu sou empoderada e tal, e... Independente, vai lá no primeiro encontro, já racha a conta. Não faça isso. Me perdoe quem gosta de fazer isso, mas não faça. Vou transar no primeiro encontro? Não transe também. Você quer realmente conquistar essa pessoa? Então vamos entender um pouquinho esse cérebro masculino. 99% dos homens que têm relação sexual no primeiro encontro, ele não volta. Já descarta. Descarta. Por quê? Os hormônios que são disparados naquele momento da intimidade sexual é totalmente diferente. Do homem é dopamina, que é essa sensação do prazer. A mulher era a serotonina de bem-estar. Então, é muito diferente. Então, vocês que querem conquistar alguém aí, espera um pouquinho. Vamos ver se o cara é cavaleiro, deixa ele pagar a conta. O homem também, vê como que é essa mulher ali, como que é esse assunto que está rolando. Será que consegue ter ali, pelo menos,
uns 2, 3 encontros que vocês conseguem criar uma conexão. Um vínculo. Se bate a conversa, Exato. A química. A química, eu não diria tanto química, porque se falam tanto em química. Química é uma coisa que falam desde os antigos. Falam muito, né? Que a química que é o principal, mas eu não digo a química, mas é realmente esse gostar. Será que eu vou gostar tanto assim? Por quê? Às vezes não pode ter tanta química ali, mas quando você vai lá para a relação, tá tudo certo. E aí, então, mulheres, espera um pouquinho, deixa esse homem ser cavalheiro, vê como é que ele vai tratar o garçom, como é que ele vai... Espera um pouquinho. Os homens também. Vice-versa, né? Vice-versa. Cria um pouco mais essa conexão. Que aí sim, se você tem pelo menos ali um pouquinho mais de vínculo, você vai despertar esse desejo nessa pessoa. E para quem quer algo a mais, algo sério, esse é o caminho. Esse é o caminho, exatamente. Se a pessoa realmente quer um relacionamento, siga esses passos e principalmente entender que relacionamento você precisa investir. Não adianta você achar que você começou nesse relacionamento e ele vai por si só. Eu falo que relacionamento é a mesma coisa que você administrar uma empresa. Se os dois não sabem administrar, não sabem como é esse funcionamento dessa relação, dessa casa lá, vai à falência. E aí, quando você casa, que você tem lá a sua família, não existe o sucesso maior na vida do que a família. Você pode se realizar profissionalmente, você pode fazer outras coisas, mas o sucesso maior, principal, é a tua família, e aí você precisa aprender a cuidar dessa família, tanto o homem quanto a mulher. E aí eu sempre coloco itens de prioridade, porque às vezes a gente não consegue priorizar muitas coisas. A gente sempre coloca ou amigo lá do trabalho, ou futebol, ou qualquer coisa como prioridade. Meu trabalho vem acima de qualquer coisa. Não, se você tem uma família hoje, a tua família é mais importante. Teu marido e teus filhos hoje já é mais importante. O tempo já é tão curto de trabalho, de correria. E aí, se você realmente quer algo de sucesso, você precisa sim, os dois, se dedicar. Senão não consegue. Vai realmente ao fracasso. Legal. E na questão dos casais que já estão se relacionando, já estão casados, procurar ali melhorar essa harmonia. Se tiverem algum problema, consulte o profissional para ver o que pode ser ajustado. Exatamente. A gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode trazer diariamente alguma novidade. Recapitulando que a intimidade sexual não só aquela naquele momento, naquele ato sexual. Então, qualquer coisa que você esteja fazendo para o seu parceiro, o homem chegou, vou fazer uma massagem nos seus pés, ou mesmo até em questão lá na própria rotina da casa. Eu vou te ajudar a fazer isso hoje e depois a gente vai ficar um momentinho junto assistindo uma série. Isso é tempo também de qualidade desse casal, Também precisa fazer isso. Como você poderia falar da parte sexual em porcentagens? É meio a meio? Meio a meio. Primeiro, entender que cada um precisa, sim, buscar o seu prazer. O homem, ele tem um grande medo que ele acha que ele precisa ser 100%. Ele se preocupa muito mais, achando que ele precisa fazer tudo. E eu falo, ele também não precisa fazer tudo, ele também precisa buscar o prazer dele também. É 50% teu e 50% da parceira. E aí ele faz de tudo com aquela parceira, joga para lá, joga para cá e ela fica com aquela cara que parece que está sempre insatisfeita. E aí o parceiro sempre acha que, meu Deus, acho que eu não sou tão bom assim. Então, primeiro, a mulher, o homem, cada um pensando no seu prazer. Com isso, agora sim, eu vou fazer um pouquinho e você também vai fazer um pouquinho. Eu vou fazer um pouco de estímulo e você também um pouco de estímulo. Então, você gosta dessa forma? Gosto, mas eu também gosto dessa forma.
E aí os dois para conseguirem se completar. Porque deixar toda essa carga só para o homem é muita sacanagem, né? Tem que entender que você que é mulher, você também precisa. Né? Comunicação, Miriane. Muita comunicação. O tempo inteiro. Às vezes uma simples conversa resolve muita coisa. Resolve tudo. E assim, não ter medo, não ter vergonha, né? Entender que a vergonha vai ficar lá no momento que vocês dois se despiram, que aquela roupa ficou lá. Não tem nada mais íntimo de qualquer pessoa, a intimidade sexual. Né? Que os dois são ali, os dois corpos ali, então não tem nada mais íntimo. Então não tem o que ter vergonha, você precisa dizer, olha, eu gosto assim, eu não gosto, vamos tentar dessa outra forma. Às vezes tem casamentos que levam uma vida inteira, é sempre aquilo, né? Um arrozinho com feijão. Não, então todos os dias vamos tentar fazer algo diferente. E a gente consegue, não é difícil. Muito bacana. Queria te agradecer por ter vindo aqui. Foi um papo muito prazeroso que com certeza vai ajudar muitas pessoas que às vezes estão anônimas em casa, né? Sim. Vão se encaixar no que você falou. Com certeza vamos fazer outros, porque o assunto é muito extenso. Sim. Obrigado por ter vindo. Agradeço o convite. Estamos aí, né? E acho que esse assunto a gente não para, tem muita coisa. Para a gente se falar, aprender todos os dias e principalmente, eu estou com uma dificuldade, busque a ajuda de um profissional para que te ajude a orientar, a que você possa melhorar, para que você tenha qualidade, não só em saúde mental, em saúde física, mas também na tua saúde sexual. Muito legal. Pessoal, esse foi o Prosa da Semana. Espero que tenham gostado desse vídeo. Quem puder aí, curta, compartilhe. Estamos lá no Facebook, no Instagram. Também estamos no Spotify. Teremos cortes dessa prosa aqui no decorrer da semana aí, ok? Obrigado e até a próxima semana com o próximo Prosa. Valeu, até mais. Tchau, tchau.